Você é aquele tipo de pessoa que pensa que o ser humano está desconectado da natureza ou desconectado do planeta Terra, que nós podemos viver em Marte ou viver uma vida saudável que seja fora desse planeta, né? Eu vou te provar que você está errado com esse vídeo aqui. Nós da Transpessoal temos uma visão muito simples de que o ser humano ele é um microcosmo do planeta Terra. Toda essa matéria, né, que é o nosso corpo, ela só existe por conta de bilhões e bilhões de anos de evolução da vida no planeta Terra. Então a gente foi evoluindo fisicamente até esse corpo que hoje existe. Nós não estamos alheios a esse planeta. O que acontece com esse planeta acontece com o nosso corpo também. Esse corpo pertence a esse planeta. Ele não pertence a nós, ao nosso espírito. Ele pertence a esse planeta. Tanto que quando a gente morrer, a gente vai desencarnar. Esse corpo vai ficar. Se ele for enterrado, né, na floresta, ele vai virar adubo para as plantas que ali vivem. Os átomos vão se desconectar dessa estrutura e vão formar outras estruturas, né? E eu tenho como te explicar um pouco ainda mais. Eu tenho muito para dizer ainda sobre isso, se você tem interesse. A visão de que o nosso corpo ele é um microcosmos do planeta Terra também pode ser vista através dos 5 elementos. Pegando um pouco a visão do Ayurveda, né, nós vamos considerar a existência de 5 elementos grosseiros. Os 4 principais que você já conhece, né, fogo, água, terra e ar. Mas existe um primeiro elemento que seria o espaço, o éter ou o vácuo. Vou deixar isso por último, tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, no elemento terra, a terra que tem ali, que a gente pisa, que a gente brinca, que a gente planta, nosso corpo também tem terra, né? Além da gente ter essa solidez que a terra tem, todos esses minerais que estão na terra, eles também estão na nossa corrente sanguínea. Todos esses metais, né? Então aqui zinco, ferro, cálcio, isso compõe também esse corpo. Sobre água eu não preciso nem explicar tanto assim, né? Nossa saliva, nosso sistema linfático, sangue, né? Lá na 5ª série, na aula de ciências, você já aprendeu que o nosso corpo é feito 75% de água ou mais até, né? Dependendo de cada tipo de pessoa. O ar... Acho que essa explicação aqui, sem tantas palavras, já é o suficiente. Sem isso aqui a gente não consegue viver. E já o fogo é o nosso poder de metabolização. A gente só consegue estar vivo porque temos em nós um sistema complexo de digestão dos alimentos e absorção desses nutrientes que estão no planeta Terra. Então, esse corpo, ele se nutre daquilo que está disponível nesse planeta. Sem isso, esse corpo não sobreviveria. Nosso corpo só sobrevive a partir desse processo de interação com esses elementos que são do planeta Terra, ou seja, tornando este corpo também um elemento do planeta Terra. E o vácuo, o éter, ele, para o Ayurveda, é tudo aquilo que existe, mas não está materializado. Então, por exemplo, quando a gente fala de campo energético, né, do nosso corpo, ou mesmo quando a gente fala de pensamentos, nosso pensamento existe, a gente pensa em alguma coisa, a gente imagina algo, mas aquilo não está materializado. O próprio planeta Terra tem o seu campo energético também. A gente consegue medir isso por aparelhos, né? Isso não é nenhum misticismo, assim, isso é bem pragmático, na verdade. E outra forma de pensar o ser humano como um microcosmos do planeta Terra são as estações do ano. Eu não sei se você já percebeu, mas as estações do ano, elas interferem muito na nossa vida. Não só de forma prática, né, como por exemplo no verão que está mais sol a gente sai mais e no inverno que está mais frio a gente sai menos, mas também no nosso estado interno. Aquilo que vai acontecendo com o planeta, dependendo do hemisfério em que você está, também vai acontecendo com você individualmente. O verão, por exemplo, é essa estação mais quente, mais úmida, que chama a gente mais para fora. Então a gente quer ir para a praia, a gente quer ir acampar, a gente quer ir para a cachoeira, a gente quer se refrescar. O dia dura mais e a gente fica mais para fora. Conforme a gente vai cansando fisicamente mesmo do verão, do calor, o planeta, o hemisfério no caso, né, começa a se resfriar e as coisas começam a ficar um pouco estranhas, né? O dia vai ficando mais curto, as folhas das árvores começam a secar,
os dias frios vão chegando e a gente passa por um processo, né, junto com o outono, de revisão interna. Então é um momento que a gente deixa as nossas folhas internas caírem, né? A gente deixa para a terra aquilo que não nos serve mais, né? É um período de morte, é assim que a gente chama, né? Morte simbólica, claro. E nisso a gente vai adentrando o inverno, que é esse período mais reflexivo, que a gente fica mais dentro de casa. Quem mora em regiões frias precisa ter fogão a lenha, precisa acender esse fogo interno dentro de casa. E naturalmente, por estar mais dentro de casa, por estar vivendo mais aquecido ao lado daquele fogo, a gente passa naturalmente por revisões internas também. A gente passa naturalmente por esse período de recolhimento, mas agora a gente já está ali de alguma forma se concentrando naquilo que nós queremos para nós nos próximos ciclos. A gente entra nesse estado. Se você tem sensibilidade para observar isso, não estou te falando aqui nenhuma novidade. Se você nunca percebeu, eu te convido a começar a perceber a partir de agora, né? E conforme o inverno vai passando, vai chegando a primavera, né? Aquela energia que a gente vai concentrando ali, ela vai ganhando forma. E aí ela floresce com a chegada da primavera. Então a gente é convidado a ir mais para fora novamente. E conforme a gente vai para fora, a gente é recebido com flores, aromas, com dias agradáveis, ainda não tão quentes assim. Chuvas, né, elas voltam a acontecer, que no inverno, principalmente na região tropical, acaba sendo mais seco mesmo, né? E o ser humano vai passando por esse ciclo. Então a gente não pode desconsiderar que nós somos esse microcosmos do planeta Terra. Nós estamos intimamente conectados com esse planeta. É só ver a crise contemporânea que a gente vive. Crise de doenças, né, doenças gastrointestinais se espalhando por aí. O que a gente está fazendo? A gente está envenenando a terra. Agrotóxicos nunca foram tão liberados quanto hoje em dia. Comidas ultraprocessadas, né? Onde são produzidas essas comidas, elas vêm dessa terra. Mas como é que a gente está tratando essa terra, né? Enquanto a gente vê as catástrofes ambientais, as catástrofes climáticas, isso tudo é fruto de uma desconexão ilusória que o ser humano acabou passando mentalmente. Uma desconexão com a natureza. Por isso que muito se diz que o futuro ele é ancestral. Ele é um resgate dessa profunda conexão que os povos originários tinham, por exemplo. Então, nessa intenção de se reconectar com a natureza em prol da vida, em prol de vivermos uma vida melhor, de vivermos com mais harmonia com o planeta Terra, que não é só a nossa casa, é a gente também. E para Transpessoal a gente trabalha isso, a gente trabalha o ser humano como um microcosmos da natureza, integrando corpo, mente e espírito, porque a gente também compreende que corpo, mente e espírito não estão separados, não são coisas distintas. Podem ser conceitos diferentes para a gente tentar se investigar melhor, mas um interfere no outro. Um adoecimento mental, ele vai reverberar em adoecimentos físicos, né? Você já deve ter ouvido falar de psoríase, urticária, gastrite nervosa, ansiedade que se manifesta na pele, né? Tá tudo conectado. Ou depressão, a pessoa entra em depressão, de repente o metabolismo dela começa a ficar mais lento e não se sabe explicar o porquê. E a gente olha para a questão espiritual também, não como religião, porque a Transpessoal prega a transreligião, mas nós compreendemos que qualquer adoecimento que a pessoa esteja passando é um momento em que este espírito está chamando a atenção desta pessoa para algo que precisa ser mudado ali na vida dela, para algo que precisa de atenção, para algo que precisa de cuidado. E que esse adoecimento é uma etapa, é um desafio, mas é uma etapa de um processo de evolução da consciência. É uma etapa de um processo evolutivo importante para a pessoa passar. Então tem isso na Transpessoal também, né? Além de sermos seres integrados com a natureza, nosso corpo, mente e espírito também está integrado. E a gente vai trabalhar isso de diversas formas. Por isso que o trabalho na Transpessoal não é um trabalho que é focado só no diálogo, né? A gente vai trazer para a clínica outros elementos, meditação, respiração, desenhos, escrita intuitiva, exercícios de imaginação, visualização, arte, para trabalhar essas distintas
formas e estados de consciência. Até mesmo as próprias recomendações, né? Quantas vezes eu já não recomendei para paciente, falar, acho que esse seu problema, essa sua questão que você está trazendo hoje, essa sua chateação, não que vai ser resolvida, mas talvez um banho de cachoeira possa te fazer bem. Coloca um pouco o pé na terra. Eu já recomendei pessoas terem plantas, né, na casa dela, para ter um ser para cuidar, para ter um ambiente mais vivo ali no ambiente que ela está. Porque a gente sabe que isso tudo tem interferência na nossa saúde psíquica, mental e física também, né? Então tudo isso está conectado. Essa é a visão da transpessoal. Se você quer conhecer mais sobre esse tipo de abordagem, mais sobre a transpessoal, me segue aqui no YouTube. Também tem um podcast que você pode ouvir e também estou disponível para consulta. Se você quiser consultas individuais, quiser se aprofundar num processo de autoconhecimento, estou à disposição também aí para você poder realizar um processo de autoconhecimento, um processo de terapia transpessoal, beleza? Meu nome é Marcelo, obrigado pela escuta e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.